Boa noite, seja bem-vindo. Eu vou entrar aqui ao vivo agora também pelo Instagram, só para a gente bater um papo aqui sobre educação financeira. Vou conectar aqui. Bom, sejam bem-vindos, boa noite. Quem está falando aqui é Rami de Medeiros. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre educação financeira. É um assunto que eu acredito ser extremamente importante para muitas pessoas, importante para você finalizar o seu ano, para que você possa iniciar o seu ano também planejando. Então, só para a gente combinar aqui, então, o pessoal chegando aí na live aqui pelo Instagram, mas eu resolvi também criar aqui alguns arquivos aqui no meu computador. Então, eu devo ficar olhando um pouco para cá, tá bom? Um pouco para cá para o celular, mas o que importa é o conteúdo. E também eu acabei organizando de uma forma que eu vou disponibilizar esse material aqui para a gente poder utilizar depois, para vocês poderem utilizar depois como alguma pesquisa, tá bom? Tem uma turma chegando aí, o Marcelo Lopes está na área, Ronei, Micael Soares, acredito que estejam ouvindo bem, acredito que o som esteja tranquilo. Se sim, me manda um joinha aí, diz um ok aí pelos comentários, só para mim ter certeza que o som está ok. Mas o bate-papo aqui, a gente vai falar sobre dinheiro, sobre educação financeira, sobre as possibilidades de você conseguir se planejar melhor, organizar suas finanças para esse ano 2020. Né? Primeira dica que eu quero dar é você entrar lá no meu site, ramilmedeiros.com, tem um e-book lá sobre educação financeira, com 7 passos para você melhorar a sua vida financeira. E, inclusive, eu utilizei esse e-book como plano de fundo aqui para a gente bater esse papo. Tem um outro e-book lá também sobre mudança de carreira, para quem me acompanha sabe dessa minha transição de carreira. E eu escrevi alguma coisa sobre isso, está lá no meu site também, você pode baixar de forma gratuita, tá bom? Mas hoje o papo é sobre educação financeira. Então a gente vai conversar sobre esses sete passos que eu coloquei lá no e-book, que de repente possa fazer sentido para você e que possa lhe ajudar no seu planejamento para você melhorar realmente a sua vida financeira, para você se organizar. Então, o que eu sempre gosto de falar, né? Primeiro ponto, a educação financeira, falar sobre dinheiro, tem tudo a ver com o comportamento, né? Com o nosso comportamento em relação a dinheiro, em relação às finanças pessoais. A nossa mentalidade, como ela foi construída e como a gente pode melhorar isso, está relacionado com como a gente se comporta em relação ao dinheiro, né? E se a gente parar para pensar, e eu não sei se você já pensou sobre isso, de onde é que vem essa sua relação, a relação que você tem hoje com o dinheiro, com finanças, né? Com a educação financeira. Se você parar para pensar, você tem assuntos que são muito delicados serem discutidos, por exemplo, dentro de casa, e dinheiro é um deles. As pessoas têm essa dificuldade, culturalmente falando. Se você parar para pensar na infância, você recebeu muita informação negativa sobre dinheiro. Na escola, você lembra de ter parado para discutir sobre dinheiro com as pessoas, sobre a educação financeira, na faculdade, enfim, nas rodas de amigos, no próprio trabalho. Então, esse é um assunto meio que tabu, que as pessoas têm muita dificuldade de falar abertamente. E, obviamente, finanças pessoais é um pilar como outro qualquer da nossa vida que deve ser cuidado da mesma forma. É um pilar assim como é a nossa saúde física, assim como é a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual também. Dinheiro é da mesma forma. A educação financeira precisa ser tratado, precisa ser estudado, né? Então, crenças limitantes sobre dinheiro, ela acontece realmente desde a infância, com as pessoas que a gente conversa, com a nossa família. Você certamente vivenciou muitas discussões sobre dinheiro e, na verdade, o que está por trás disso é a falta de dinheiro que gera muitos problemas. Então, isso vai criando em você alguns comportamentos que precisam ser trabalhados, que precisam ser entendidos. Então, eu escrevi aqui alguns pontos que são importantes, né? É muito importante entender os motivos pelos quais você não consegue ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável com o dinheiro. Você precisa entender, você precisa ter essa clareza. É muito comum a gente escutar frases do tipo, né?
eu gasto mais do que eu deveria, eu ganho muito pouco, não me controlo quando eu vou fazer compras, não sei lidar bem com dinheiro, dinheiro só traz problemas, só traz infelicidade, quem tem muito dinheiro é desonesto, é melhor ser pobre do que ser honesto. Então, tudo isso são algumas crenças que muitas pessoas têm e você precisa saber se você também tem alguma crença relacionada a isso, de onde é que vem essa crença. Por que isso é importante? Porque a grande questão, e a gente vai falar sobre isso, não é o dinheiro em si, não é o dinheiro que traz o problema, mas é a sua forma de pensar, a sua forma de se relacionar com o dinheiro que traz o problema. E aí é muito importante você entender de onde vem isso, de onde vieram essas discussões que trouxeram para você mentalidades que lhe travam, que lhe impulsionam para algo que seja negativo relacionado às suas finanças pessoais. Tudo isso tem a ver com a educação financeira, tudo isso tem a ver com o que a gente realmente faz com o nosso dinheiro. Eu coloquei aqui nos slides algumas dicas de livros, tá bom? Depois vocês vão poder entrar lá no site www.ramidmedeiros.com, baixar esse site, ou melhor, baixar esse arquivo aqui, baixar uma planilha que eu vou deixar lá também para você fazer alguns controles financeiros, mas eu deixei várias dicas de livros aqui, mas o básico eu sempre gosto de recomendar muito que você comece por esse aqui, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que você comece por ele, e tem várias outras dicas aqui que você vai poder baixar esse arquivo e ler também. É muito importante a leitura, tá bom? A leitura sobre a educação financeira, ela nos traz muita clareza e muitas questões que estão inerentes a tudo isso que a gente está comentando aqui. Então, um aspecto que é muito importante é a gente parar para pensar, né? Por que as pessoas compram? Né? Se a gente parar para pensar, tudo está relacionado com a compra, com aquilo que você gasta quando você tem o seu dinheiro. Então, é muito comum as pessoas gastarem por emoção, ou por ansiedade, por se acharem merecedoras, por se fazerem de vítimas e por status na sociedade. Esse último ponto aqui talvez seja um dos mais problemáticos. Mas é muito importante entender que as pessoas têm problemas, elas têm algum comportamento equivocado em relação ao dinheiro, e assim como algumas descontam em comida, algumas descontam também em finanças. E isso gera uma bola de neve. E você precisa refletir sobre isso. Você precisa saber se isso está acontecendo com você e você precisa começar a se policiar para entender como é o seu relacionamento. Essa questão, por exemplo, de se achar merecedor, né? A gente trabalha muito, tem um esforço gigante e é muito comum a gente pensar isso. Poxa, mas eu mereço. Eu tenho que ir lá comprar porque eu mereço, eu trabalhei muito. Beleza, você merece, mas você pode? Essa é a grande pergunta. E como é que eu sei se eu posso? E aí entra os controles que a gente precisa fazer. Esse é um assunto bem extenso, que daria aqui mais outra live para a gente discutir sobre isso. Então, é muito importante você entender que você precisa comprar quando realmente houver a possibilidade de compra, ou seja, nem toda oportunidade é para você. Muitas vezes você vê um desconto lá numa loja de algo que, sei lá, custa R$ 500 e está lá desconto de 50%, e você vai pagar apenas R$ 250. E você vai lá por emoção, ou por ansiedade, ou por se achar merecedor, e vai lá e compra. Primeiro ponto, muito provavelmente você não precisava daquilo, né? Então, era uma oportunidade, beleza, mas você não estava precisando daquilo. Segundo ponto, talvez você não pudesse comprar aquilo, então aquela oportunidade não é para você. Então, é extremamente importante, as pessoas erram muito por não saber qual realmente é a oportunidade para ela. Ela precisa estar preparada para fazer uma aquisição. E, obviamente, se você se planejou, você vai lá e compra. Então, esse é um aspecto que você precisa começar a se policiar. Aquelas velhas perguntinhas. Sentiu o desejo de compra, está num ambiente ali de compra e você está pensando em comprar algo, você faz a perguntinha, beleza, eu posso comprar? Né? Essa é uma grande pergunta. Outra pergunta, eu preciso disso? Então, se essas perguntas forem negativas, você tem que se policiar e entender que aquilo é um comportamento que você precisa se desenvolver para poder não entrar numa bola de neve em relação a compras. O comportamento do brasileiro, existe muito essa cultura de, eu divido aqui no cartão, quando chegar a data eu me viro e pago. Esse é o pior comportamento que pode existir em relação à educação financeira. Então, como é que realmente deveria ser? Comprar somente por necessidade, né? E para se construir uma riqueza, a gente vai falar sobre isso, exige-se paciência e persistência. É um trabalho contínuo para você adquirir realmente algo que seja muito significativo para você. Então, muitas pessoas se perdem ao ganhar mais dinheiro porque aumentam drasticamente seu padrão de vida. Então, aqui a gente já começa a falar, quando você começa a ter uma receita melhor, quando você tinha uma receita menor, você se virava. Agora, sua receita passa a aumentar por uma renda extra, por um aumento de salário, e aí você começa a aumentar o seu padrão.
e aí já vai de encontro também a um mau comportamento, e aí esse comportamento equivocado em ter essa necessidade de gastar mais, porque agora está ganhando mais. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é extremamente importante você se policiar sobre esse aspecto também. Então, se você está anotando aí alguma coisa, pega um papel e caneta, anota essa frase aqui, que eu considero ela muito importante. Um dos grandes mentores que eu tenho sobre a educação financeira, o Wilton Mingotti, é um cara que fala muito sobre esse tema aqui, e ele diz o seguinte, né? E eu aprendi com ele essa frase aqui: o ato de cuidar do dinheiro é mais importante que a quantidade. Quando você cuida bem do dinheiro, a quantidade será consequência. Eu vou repetir aqui, ó. O ato de cuidar do dinheiro é mais importante que a quantidade. Quando você cuida bem do dinheiro, a quantidade será consequência. Então, se você anotou isso aí, entenda do que a gente está falando. A gente não está falando de quantidade de dinheiro. A gente está falando o que é que você faz com o que você tem hoje. E, obviamente, o que é que você está fazendo para melhorar se você considera que precisa ser melhorado. Então, essa frase ela é poderosa e extremamente importante quando você entende e coloca em prática, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou falar aqui dos 7 passos que eu destaquei lá no e-book, novamente, que está chegando aí, a galera. Eu vou deixar esse material aqui salvo no meu site, tá bom? Lá em www.ramilmedeiros.com, você vai poder baixar, mas você já pode baixar lá o e-book que eu coloquei lá, que fala sobre educação financeira. Então, fala de 7 passos, e eu vou falar desses 7 passos aqui agora, né? Primeira coisa, tudo isso é importante para você conseguir se planejar financeiramente para o seu ano de 2020. Você pode fazer uma análise do que aconteceu em 2019, dá para você fazer isso para que você tenha comparação. Vou falar sobre isso mais à frente. Mas entenda só, o passo 1, primeira coisa, que é extremamente importante. Entenda o que é um passivo e o que é um ativo. Isso está lá muito bem escrito, se você não leu ainda, leia. Está lá muito bem escrito no livro Pai Rico, Pai Pobre. O Robert Kiyosaki deixa isso muito claro, né, com características bem marcantes para a gente entender o que é um ativo e o que é um passivo. Tem muita coisa para você ler sobre esse tema lá, mas de forma geral, o que é importante você saber é que ativo é tudo aquilo que lhe traz resultado, é tudo aquilo onde você coloca dinheiro, você investe dinheiro, você gasta com aquilo e aquilo lhe traz um resultado financeiro. E o passivo é quando você aplica o dinheiro, quando você gasta o dinheiro, quando você utiliza o dinheiro e aquilo ali que você comprou vai lhe trazer despesas, vai lhe tirar dinheiro por um custo de manutenção, por um custo de depreciação. Isso é um passivo. Então, entendendo esses dois conceitos, é muito importante você entender, cada vez que você for comprar algo, você pensar sobre isso. Mas, poxa, eu estou aplicando aqui num ativo ou num passivo? Eu estou comprando algo que é passivo ou algo que é ativo? Eu estou comprando algo que vai me gerar resultado ou eu estou comprando algo que vai me trazer resultado positivo? Estou investindo em algo que vai me trazer despesa ou que vai me trazer receita? É sempre importante a gente fazer essa reflexão. Tá bom? Então, eu citei aqui alguns exemplos ativos, né? São ações, são títulos, são fundos de investimentos, são imóveis que você aluga e aquilo lhe traz uma receita, negócios de uma forma geral, você construir uma equipe, por exemplo, que lhe gera resultado, negócios no marketing de relacionamento, por exemplo, que é a minha área, isso é um ativo também. Passivos são empréstimos, são financiamentos, carros, casa, enfim, tudo aquilo, IPTU, tudo aquilo que lhe traz despesa, isso é um passivo. Então, fique muito atento quando você estiver aplicando dinheiro em uma coisa, pensando que está aplicando dinheiro em outra coisa. Então, esses conceitos, eles são fundamentais para que a gente possa se educar financeiramente e poder se planejar, beleza? Esse é um passo 1, extremamente importante. Passo 2, entenda o seu posicionamento estratégico quanto aos seus ganhos financeiros. Isso também está muito bem descrito lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Existe o quadrante, né, de Robert Kiyosaki, onde ele mostra nossas formas, nossas fontes de renda. Então, é importante a gente ter clareza sobre isso para que a gente possa entender o que é que a gente pode fazer para melhorar. Então, se você já viu esse quadrante, você vai ver lá, né, aqui está na tela, novamente você vai poder baixar esse arquivo lá no meu site, mas tem lá o lado do empregado, né, o lado do autônomo. Esse é o lado das pessoas, o lado esquerdo, o lado das pessoas que buscam mais segurança, mais estabilidade. É o lado qual eu desenvolvi muito a minha carreira como empregado, passando muito tempo nessa área, né, prestando serviço a empresas. O outro lado, o lado direito, é o lado onde você tem rendas através de negócio, ser dono de um negócio, ou através de investimentos, você ter já dinheiro aplicado que lhe gera resultado financeiro. Então, existem esses 4
essas 4 possibilidades. Então, você tem que pensar onde é que eu estou e quais são as vantagens de onde eu estou e quais são as desvantagens de onde eu estou. E isso é uma análise que cada um tem que fazer. Você tem que se autoanalisar. Você tem que saber, poxa, eu estou aqui como empregado, beleza. Quais são as minhas vantagens sobre isso? Quais são as minhas desvantagens sobre isso em relação às minhas finanças? Por exemplo, um grande ponto em relação a ser empregado e ser autônomo, muitas vezes você tem limites de ganho, né? Você não consegue passar mais do que aquilo. Então, às vezes você ganha um valor que está tudo bem, está tudo certo, você consegue equilibrar suas contas, mas você não consegue fazer nada a mais, você tem certa limitação. Num lado, quando você é dono de negócio, quando você é investidor, com o tempo, com a construção de algo que seja duradouro, que seja muito sólido, você consegue ter ganhos em escala, né? Existe uma filosofia muito forte, aplicada pelo Jim Rohn, né? Quem não conhece também recomendo escutar os áudios dele aí no YouTube, você encontra o Jim Rohn. Ele fala, né, que lucro é melhor do que salário. Por que ele fala isso? Porque o lucro lhe dá a possibilidade de escala, lhe dá a possibilidade de ganho maiores, e se você tiver boa educação financeira, você consegue construir muita coisa, né? E o salário, você é limitado, você é pontual sobre aquele ganho, você tem que se adequar àquilo ali, né? Então, existem conceitos diferentes e isso influencia a forma qual eu trato o dinheiro e a forma qual eu me planejo para o futuro também, tá bom? Passo 3 está relacionado a como você pensa em relação a dinheiro, né? Então, a gente falou aqui do passo 1, a gente falou aqui do passo 2. Qual é o passo 3? Você mudar a sua mentalidade em relação a dinheiro. Você tem que pegar tudo isso que a gente comentou e fazer uma análise como está a sua questão em relação ao financeiro, como está a sua mentalidade, se você tem bloqueios, de onde vieram esses bloqueios, se você precisa lidar com algo, de onde vem isso, de onde vem as suas crenças limitantes. É isso aí, Flávio. São as crenças limitantes. De onde vem isso? Então, eu descrevi isso no meu e-book, alguns pontos que eu considero importantes, e obviamente aqui eu só vou citar, mas você pode baixar lá o e-book e dar uma lida sobre o que eu escrevi sobre cada ponto desse aqui, né? Por exemplo, você precisa entender que ganhar uma renda extra não é sinônimo de você gastar essa renda extra por gastar. Você precisa entender esse conceito que é possível você ganhar uma renda extra com qualquer atividade e essa renda extra ela pode ser utilizada para organizar a sua vida financeira, pagar dívidas, criar reserva de emergência, depois se sobrar você começar a se tornar uma pessoa que seja investidora também. Esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que ganha uma renda extra e vai lá e gasta o dobro do que ganhou naquele mês, tá bom? Abrindo um parênteses aqui, eu não vou entrar aqui em assuntos sobre investimentos, né? Eu lido investimento já faz 2 anos, eu tô me preparando para escrever também um e-book sobre isso, como é que eu fiz, como é que eu saí do zero sem entender absolutamente nada e hoje consigo fazer aplicações em ações e fundos imobiliários com conhecimento próprio. Eu vou falar sobre isso mais à frente em uma outra oportunidade quando eu escrever esse e-book, que eu vou mostrar para você como é que eu fiz para você sair do zero a se tornar uma pessoa que, não estou falando de grandes investimentos, investimentos que estejam dentro da sua realidade, que você pode potencializar. Mas aqui, para você chegar nesse ponto, você precisa passar por tudo isso aqui que eu estou falando. Você precisa organizar tudo isso, você precisa se autoanalisar e tomar ações que possam fazer sentido para que a sua vida financeira comece a se organizar. Não faz sentido algum você querer pensar em um passo adiante sem antes estar organizado, tá bom? Então, esse passo 3 aqui é fundamental, você organizar a sua mentalidade, mudar talvez a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Então, outro ponto, entender que se precisa gastar menos do que se ganha. Ramiro, isso é muito óbvio, beleza, mas você está fazendo isso? Você sabe exatamente quanto você ganha, você sabe exatamente o quanto você gasta, e você principalmente está gastando menos do que o que você ganha, né? Então, isso é importante, por quê? Porque sem sobrar dinheiro, você não consegue poupar. Sem poupar, você não consegue pagar suas dívidas. Sem pagar suas dívidas, você não consegue criar sua reserva de emergência. Sem criar sua reserva de emergência, você não consegue fazer com que o dinheiro trabalhe para você através de investimentos. Se você não faz isso, você não consegue ter renda passiva, você não consegue construir uma aposentadoria se utilizando, se aproveitando que existem oportunidades aí no mercado. Mas vejam que existe todo um trabalho para que você chegue a esse ponto, tá bom? Outro ponto, pensar que saber ganhar dinheiro não saber que ganhar dinheiro não querer saber sobre dinheiro não é errado, ou seja, tem muita gente que olha assim e diz, poxa, mas você só quer saber dinheiro,
você só pensa em dinheiro, você só fala em dinheiro, e as pessoas acham isso errado, ganhar dinheiro. No Brasil a gente tem essa expressão ganhar dinheiro, né? Nos Estados Unidos a gente sabe disso, que lá é fazer dinheiro, né? Make money. Aqui a gente tem essa cultura um pouco, cria um conceito um pouco equivocado em relação a ganhar dinheiro, parece ganhar com facilidade, mas que na verdade a nossa mente tem que estar preparada para que a gente saiba sim lidar com o que a gente ganha, né? Saber ganhar mais. E isso não é errado, isso não é feio, pelo contrário. É através do resultado financeiro positivo que você consegue realizar os seus sonhos, consegue ajudar mais pessoas, né? E o dinheiro, a gente sabe que ele potencializa as pessoas, ele não muda ninguém. Então, isso não é errado, eu escrevi um pouco sobre isso lá. A gente precisa saber gerar riqueza, eu vou falar um pouco sobre geração de riqueza aqui. A gente precisa saber que é importante fazer um planejamento. Por isso, essa live aqui, o objetivo é que você tome alguma ação ainda esse ano para você se organizar e se planejar para 2020. Não comece janeiro sem estar com o seu planejamento financeiro feito esse ano. Você precisa fazer isso até o último dia do ano. Se você está vendo esse material já com o ano, já tenha passado o Réveillon aí, 2020, não tem problema. Pegue de onde o ano está, de onde você está vendo essa informação e aplique para o ano seguinte. Não tem problema algum. Mas o mais importante, se você está tendo essa oportunidade de ver agora, já aplique. É muito importante você se planejar financeiramente. Saber investir o seu dinheiro, já falei um pouco sobre isso, você precisa aprender isso também. Como eu falei, descrevi um pouco lá no e-book, mas vou me aprofundar em outro e-book sobre esse assunto. Ler sobre finanças, já dei dicas de leituras aqui, começa por esse livro aqui, né, O Homem Mais Rico da Babilônia, e tem vários outros que estão aqui no material. É importante você criar esse hábito de leitura sobre dinheiro e, principalmente, passar adiante o conhecimento sobre finanças pessoais. Vocês pensam que não, mas talvez você esteja aprendendo alguma coisa aqui, mas ao eu me dispor a explicar isso aqui para vocês, eu também aprendo muito. Então, pega o conteúdo que você aprendeu, por exemplo, lê esse livro e chama alguém da sua família, explica para essa pessoa o que é que tem aqui, faz ela entender um pouco mais sobre finanças. Eu faço muito isso aqui em casa, discuto com Thaís, minha esposa, com minhas filhas, com Tainá, enfim, a gente discute sobre dinheiro porque cada ensinamento que você passa para alguém, você também se aprofunda mais e acaba tendo melhorias, tá bom? Fiz um slide aqui que é muito interessante você raciocinar, né? Qual é a diferença entre riqueza e dinheiro, né? É extremamente importante você entender isso. Primeiro, né? Se eu fizer uma pergunta aqui, na verdade, se eu fizer uma afirmação, dizer para você, olha só, eu tenho aqui 100 mil reais e eu pergunto, eu tenho riqueza ou eu tenho dinheiro? E aí depende e você pode responder as duas coisas. Primeiro, o que é o dinheiro? Qual a diferença do dinheiro e da riqueza? O dinheiro é o valor monetário, é a espécie, é o que você tem poder de compra ali, né? Isso é o dinheiro, ou seja, os 6 mil reais são dinheiro. E o que é a riqueza nessa questão? Aí você tem que entrar com outra variável. Imagine que você tem um gasto mensal, o seu custo mensal ele é de 10 mil reais por mês. Então, se você tem 100 mil reais e você tem um gasto mensal de 10 mil, você não tem outra fonte de renda, você só tem aqueles 100 mil agora, e você tem um gasto mensal de 10 mil. A pergunta é, quanto você tem de riqueza? Então, você tem, nessa resposta, você tem 10 meses de riqueza. Ou seja, a riqueza ela é medida em tempo. E aí você tem que pensar sobre isso. Qual é a sua riqueza? Qual é o tempo que você tem hoje, considerando o valor que você tem hoje guardado, para o tempo que você precisa, em termos de recurso financeiro, que você consegue se manter com o mesmo padrão de vida apenas com esse valor que você tem guardado hoje. Essa é a sua riqueza. Então, se você encontra uma resposta muito ruim, e normalmente as pessoas, quando refletem sobre isso pela primeira vez, ficam um pouco desconfortáveis. Se você encontra uma resposta ruim em relação a essa pergunta, você tem que tomar uma atitude já. Você precisa construir a sua riqueza. E a riqueza não tem nada a ver com o que você está ganhando mensalmente, tem a ver com o que você está guardado. E o que está guardado não é dinheiro em imóveis, não é terreno, não é casa, não é nada disso. É dinheiro em espécie. Quanto você tem guardado, quanto de riqueza você tem, quanto você se mantém se tudo der errado e você não conseguir mais nenhum recurso financeiro, seja como empregado, como autônomo, como investidor, como dono de um negócio. Independente disso, qual a sua riqueza? Não sei se ficou claro, mas é extremamente importante entender esses dois conceitos, tá bom? Riqueza, exatamente, o Flávio comentou aqui, tem muito a ver, a riqueza você constrói ao servir pessoas, você constrói um potencial de escala em termos de ganho que vai lhe dar mais recurso financeiro, que vai lhe trazer mais riqueza, né? Isso é fundamental, beleza?
No finalzinho aqui eu abro para algumas perguntas, se forem tendo, vá colocando aí, depois eu tento responder e interagir um pouco aí com a galera que está presente aqui na sala. Obrigado aí pela presença de todos, né? O Hugo Henrique está aí, Rita está aí, Andressa, minha parceira lá do Mossoró, Afonso, Eduarda, Gigante está aí também, enfim, tem uma turma boa aí presente, sejam bem-vindos, tá bom? Ó, uma flechinha aqui embaixo, ó, no cantinho aqui embaixo, né, tem um aviãozinho aí, clica nesse aviãozinho, encaminha esse material para as pessoas aí que você considera que esse material pode ajudar a elas também, tá bom? E, novamente, repetindo, eu vou disponibilizar esses slides que eu fiz aqui lá no meu site, www.ramildomedeiros.com, lá já tem o e-book, que é a base desse material aqui que eu estou passando para vocês. Eu vou deixar uma planilha também que vocês podem utilizar para o controle financeiro de vocês, tá bom? Então, para quem está chegando aí agora, a gente está falando sobre educação financeira, sobre planejamento financeiro para 2020, tá bom? Novamente, tem um site www.ramildomedeiros.com, você pode baixar o e-book sobre esse material e você vai poder baixar o material que eu estou passando aqui para vocês também, beleza? E a planilha que você vai poder utilizar no seu controle financeiro, caso você queira colocar em prática tudo isso que a gente está falando. A gente pode falar 10 horas aqui. Se você não aplicar, não vai adiantar de nada, tá bom? Planejamento financeiro é ação, é atitude, beleza? Então, o quarto passo aqui, estamos no quarto de 7 passos. Crie a cultura de monitorar os seus gastos. Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, por isso que eu vou disponibilizar essa planilha lá. Você precisa passar por esses passos iniciais que eu falei. O passo 4 é você colocar em prática, anotando todos os seus gastos, todas as suas despesas. Aqui eu fiz um exemplozinho para que você possa entender o que é que eu estou falando, né? Aqui eu coloquei algumas despesas que você tem, como moradia, transporte, saúde, educação, lazer, alimentação, manutenção de carro, de casa, treinamentos, viagem, enfim. Tudo que você tem de despesa, se você nunca fez esse exercício, faça hoje. Terminou a live aqui, não vá dormir. Pega um papel e caneta e faz tudo que você tem em mente. Porque entenda o seguinte, um parênteses importante, os gargalos financeiros, eles não estão relacionados aos grandes números. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Você sabe quanto é que você gasta com água, com luz, com telefone, com aluguel, com coisas grandes. Mas o que pega são as coisas pequenas que você não sabe para onde vai. É por isso que muita gente diz, poxa, eu tinha um dinheiro aqui, não sei para onde ele foi. É porque são com coisas pequenas, tá bom? E aí, se você começa a criar o hábito de anotar, você começa a entender onde é que está o furo do seu orçamento. E aí você começa a tomar ações. Você não tem como tomar uma ação se você não sabe de onde vem, tá bom? Isso é extremamente importante. O Selfis falou aqui, né? O pior de controlar os gastos são os cartões de crédito, sem dúvida. Se você tem dificuldade, cara, de controlar o cartão de crédito, primeiro, se você não tem toda essa educação, o que eu recomendo, não utiliza cartão. Pega o que você tem, quebra, corta e dá um jeito, porque quando você não tem, você resolve. Quando você aprender a monitorar tudo isso, você vai ver que o grande problema de tudo isso não é o cartão em si, né? Porque o cartão ele não tem o poder de sair em casa sozinho e fazer uma compra. É o nosso comportamento. É quem está por trás do cartão digitando a senha. Essa é a grande questão e tem a ver com tudo que a gente já falou para trás. Essa lá vai ficar salva, então você vai poder ouvir um pouco mais. Então, é extremamente importante cuidar e ter atenção sobre tudo que a gente falou aqui para trás, tá bom? Então, voltando para esse ponto aqui, você precisa anotar. Faz esse exercício, anota o que você lembra e depois junta a família, junto com quem você mora, discute junto, faz uma planilha vocês junto, vê o orçamento da casa, vê o orçamento de despesa da casa. Isso é extremamente importante. Depois de você ver o orçamento, você faz uma outra linha, vai estar lá na planilha que eu vou disponibilizar no site, e você faz a sua linha de receita. Quanto você ganha por mês? Ah, meu Deus, eu sei, mas tem muita gente que não sabe. Por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe. Então, as pessoas não sabem quanto ganham. E por não saber quanto ganha, ela também não sabe quanto é que ela pode gastar. Ela não tem a sua meta diária de gasto. Como é que eu consigo uma meta diária de gasto? É muito simples. Você pega o que você ganha, você pega o que você gasta, você faz a comparação. Se você tem um gasto maior do que as suas receitas, isso significa que você já está num gargalo gigantesco de gasto diário. E aí você tem que saber quanto é que eu preciso. E aí você divide isso por 30,
você faz uma média diária de quanto é que você pode gastar por dia, considerando aquilo que você precisa. Então, isso já lhe dá um sinal de alerta. Vamos supor que você chega a uma conta aí, sei lá, que você só pode gastar por dia em torno de R$ 60. Se na manhã você gastou 30, a sua mente já lhe diz, opa, peraí, durante até meia-noite eu só posso gastar mais 30. E isso é uma estratégia que você usa no processo de organização financeira, tá bom? E você pode colocar em prática também, é sensacional. Então, segunda planilha, você coloca as suas receitas, você vai poder utilizar a planilha e colocar lá também. E faz um comparativo. Quanto é que você está ganhando, quanto é que você está gastando e qual o resultado. Se é positivo, ótimo. Para onde é que esse dinheiro está indo? Como é que você está guardando isso? Né? Se você sabe, como é que você está aplicando. Se você não sabe, você precisa aplicar, entender conhecimentos para que possa potencializar o que você está guardando. Mas antes de tudo isso, você tem que pagar suas dívidas e fazer sua reserva de emergência. A gente vai falar sobre isso. Faz essa planilha, coloca a data e fica com isso. Para quê? Para você ter a sua radiografia de hoje. Como é que está a sua situação hoje, dia 26 de dezembro de 2019? Como é que está a sua situação, sei lá, no dia que você está vendo essa gravação aqui? Faça esse raio-x. Para quê? Para você fazer daqui a 3 meses outro e se comparar. E nesse raio-x você vai entender o seu gargalo e você vai encontrar quais são os caminhos que você possa colocar em prática para poder melhorar todas essas questões. Já teve pessoas que viu esse treinamento e aí, quando ele fez essa planilha, ele entendeu, poxa, o meu gargalo estava em eu ter o hábito muito constante de jantar fora todas as noites. Não é jantar em restaurante, mas comprar um sanduíche, comprar um açaí, comprar algo simples, porém todas as noites. E se você faz um gasto pequeno durante todas as noites, isso se torna um gasto grande ao longo do mês. E aí ele percebeu que o rombo financeiro dele estava no comprar coisas à noite para jantar. Coisa simples que estava dando um furo gigantesco no orçamento dele. Quando ele aplicou isso, foi fácil resolver. Como é que ele fez? Parou de comprar coisas à noite e passou a jantar em casa. Simples assim. Às vezes é no piloto automático que você vai fazendo e você não vai percebendo onde é que está o gargalo. Se você não tiver esse controle, se você não tiver uma ferramenta, aplicando uma ferramenta, você não consegue sair desse buraco, tá bom? Passo 5, utilize uma ferramenta de controle. Então, você tem a planilha aí à sua disposição, você tem aplicativos para quem tem facilidade, você tem o Mobius, você tem o Organize, você tem o Minhas Finanças, tem vários aplicativos, bota aí no Google Play, bota aí no Apple Store, enfim, onde você utilizar, pesquisa sobre aplicativos. Se você gosta de utilizar aplicativos, agora, o aplicativo ele não faz mágica, não adianta baixar o aplicativo, ele não vai saber os seus gastos. Você precisa ter o hábito de anotar tudo que você faz, tá bom? Isso é extremamente. Sim, eu faço treinamento presencial também, beleza? Quando eu faço, Celso, eu anuncio aí no meu Instagram, você pode ir seguindo, eu faço treinamento presencial, que muitas vezes é para a equipe que a gente trabalha, mas é aberto também, qualquer pessoa pode participar e muitas das vezes são gratuitos, transmissão mesmo desse conhecimento aqui, beleza? E mais uma vez, quem não baixou ainda, baixa lá o e-book. E, mais uma vez, você pode utilizar aplicativos e planilha de Excel. Eu vou deixar um disponível lá no site para você baixar também. Uma excelente ferramenta para quem gosta de planilha, chega em casa, preenche. Mas você tem dificuldade com planilha, tem dificuldade com aplicativos, não tem problema. Pega o papel e a caneta e anota. O importante é anotar. Eu tenho muitas pessoas, amigos meus, que utilizam papel e caderno, agenda. Para mim, é a melhor aplicação nesse período de organização financeira. Eu já utilizei tudo, já utilizei papel e caneta, já utilizei aplicativo, já utilizei planilha. Quando eu utilizava papel e caneta, eu chegava em casa cheio de recibo. E aí a grande questão é você ter a cultura de anotar. E isso é extremamente importante nesse período de organização, tá bom? Passo 6, que é o penúltimo passo aqui desse nosso bate-papo, é você analisar os seus resultados. É o que eu falei, não adianta você anotar, ou melhor, não adianta você fazer um gasto, ou você ter uma planilha bacana, você ter um aplicativo e não utilizar. Não adianta você utilizar e não analisar. Então, é por isso que é importante esses raios-x de hoje, você anotar isso hoje, datar isso hoje, entender a sua real situação. Se você está ganhando mais do que o que você está gastando, beleza, onde é que está indo essa sobra? Se você está entrando no vermelho, está gastando mais do que o que ganha, beleza. O que é que você está fazendo ou o que é que você vai fazer para corrigir isso? Tá bom? Eu tenho um fluxogramazinho aqui que eu vou passar para vocês, mas vocês precisam monitorar.
Se você não monitora, você não consegue melhorar, né? Aquilo que não é medido, você não tem como melhorar. Então, as suas finanças pessoais também passam por isso, e isso é uma realidade. Você precisa monitorar os seus gastos, tá bom? E esse monitoramento vem através desse controle que a gente falou aqui, dessas ferramentas que você pode utilizar. Último passo é faça acontecer. Se organize, entre em ação. Não fique esperando o dia amanhecer. Não fique esperando o Papai Noel. Não fique esperando ninguém fazer por você. Assuma a responsabilidade. Deixa eu falar uma coisa que é muito séria. Se você está com problemas financeiros hoje, a responsabilidade é completamente sua. Se suas finanças estão ok hoje, o mérito é completamente seu. Então, essas questões são inerentes aos seus comportamentos. Não é da sua esposa, não é do seu primo, do seu tio, não é de Bolsonaro, não é do PT, não é da Dilma, não é de ninguém. Isso a gente está falando aqui é de comportamento humano. Não transmita essa responsabilidade para terceiros, para a situação do país, econômica, para a situação familiar que você se encontra. Não importa. O que importa é você colocar em prática, tá bom? É muito importante você fazer com que a coisa aconteça. Então, se eu fosse você, se você se sente realmente uma pessoa que precisa melhorar financeiramente, eu não dormiria hoje sem minimamente escrever o que você precisa escrever, como a gente já falou aqui, tá bom? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É isso aí, Cleiton. Você precisa dormir hoje com a consciência tranquila que você colocou em prática algo que vai lhe ajudar ao longo do ano inteiro, porque o seu raio-x de hoje, você vai poder chegar em dia 26 de dezembro de 2020 e olhar, poxa, melhorei. Poxa, piorei. Ou se você não tem nem o que olhar, como é que você vai saber se você melhorou, se você piorou, se você tomou as ações que precisavam tomar, tá bom? Então, faça. É isso aí, Francisco. Feito é melhor do que perfeito. Então, é importante você fazer. Ah, Ramiro, eu não sei dos meus números detalhados. Não tem problema. Anota o que você sabe, porque ao longo do processo você vai refinando isso e aproveitando isso, tá bom? É muito comum a gente escutar aí, mas isso tudo é muito complicado. É tudo muito difícil de ser colocado em prática. Isso vai me dar muito trabalho. Depois eu faço. Evite, pelo amor de Deus, a procrastinação. Não procrastine, não terceirize a responsabilidade sobre as suas finanças pessoais. Isso é responsabilidade completamente sua, tá bom? Você precisa colocar em prática. Então, vamos aqui para algumas dicas finais. Se forem tendo perguntas aí, depois podem ir colocando, mas só para complementar aqui alguns pontos interessantes em relação a tudo isso, né? Eu já fiz essa pergunta aqui, mas vou repetir. Eu já fiz essa reflexão, mas ela é muito interessante e eu acho que vale a pena repetir. Se você perder as suas fontes de renda hoje, por quanto tempo você se mantém no mesmo padrão de vida? A gente falou sobre isso, sobre riqueza. Qual é a sua riqueza, né? É extremamente importante você refletir sobre esse ponto. Está lá no livro Pai Rico, Pai Pobre também. Roberto Kiyosaki fala muito sobre isso. Flávio Sena está dizendo aí, já quebrei 3 cartões de crédito esse ano. Informações valiosas dessa live. Quebra mesmo, velho. Se você não tem a necessidade, se aquilo ali está só porque você acha que pode precisar, esquece disso. O mercado, as empresas, a economia, ela está empurrando esses conceitos na nossa cabeça, dizendo que você precisa ter cartão, que faz pânico na sua mente em relação a isso. E em emergência, o que é que você vai fazer? Você precisa ter esse cartão. E isso é balela, tá bom? Os juros no Brasil são absurdos. É um negócio que a gente precisa evitar e a gente tem que ter essa responsabilidade. A responsabilidade do nosso dinheiro não é do governo, não é das empresas, é nossa. Então a gente precisa estar com isso realmente entendido e principalmente aplicado, tá bom? Então vou lá repetir a pergunta. Se você perder suas fontes de renda hoje, por quanto tempo você se mantém no mesmo padrão de vida? 1 hora? 2 horas? 2 dias? 10 minutos? Essa resposta fica com ela, dorme com ela, por quê? Porque se ela está doendo, você precisa corrigir isso. E aí você vem para um conceito de reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Quanto é a sua reserva de emergência? Né? Você já começou a trabalhar a sua reserva de emergência? Né? Isso é extremamente importante. São 2 pontos importantes que você precisa trabalhar na sua vida. Pagar suas dívidas, projeto dívida zero. Como é que eu pago minhas dívidas? Ganhando mais, economizando, tendo educação, guardando, negociando com os devedores e
realizando o pagamento. Se você consegue trabalhar isso, em paralelo você começa a trabalhar reserva de emergência. Se você ainda está nessa fase, véio, esquece o mundo de investimentos, esquece a aplicação financeira, ações, fundos imobiliários, Bitcoin, criptomoeda, esquece, isso não é para você ainda, mas se você nem entrou nesse processo, você está muito para trás, então você precisa entrar nesse processo. Se você entrar nesse processo, projeto de dívida zero, reserva de emergência, esses assuntos vão ser muito importantes para você no futuro, investimentos, potencializar os seus ganhos através de rentabilidade, criar uma carteira de investimentos através de dividendos das empresas, utilizar o mercado de capital a seu favor. Eu vou escrever um e-book sobre isso, estou prometendo aqui já para me comprometer também, estou deixando salvo aqui, estou publicitando aqui a minha meta de escrever um e-book sobre isso. Quero fazer isso nos próximos 2 meses, no máximo, deixar isso pronto para que eu possa compartilhar com vocês. Então, é importante você entender o conceito de reserva de emergência, tá bom? Eu vou explicar sobre isso agora. Cara, eu já recomendei esse livro aqui, ó, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem o meu e-book que está lá. O livro do Tiago Nigro é sensacional, do Meu Milhão. Para quem está começando o livro também da Natália Arcuri, é sensacional. Eu deixei aqui nos slides várias dicas de livros. No meu Instagram, ontem eu postei 12 livros que eu li esse ano. Tem alguns sobre educação financeira, você pode ver lá. Tá bom? E nos slides dessa live aqui eu vou deixar no meu site também, você vai poder baixar. Vai ter os livros lá que eu citei aqui, tem a capa dos livros, então você pode utilizar eles aqui. Mas esses aqui, você tem que começar por eles, tá bom? Essa é a base de tudo. E esse do Tiago Nigro também é sensacional, da Natália Arcuri também é muito bom. São livros que dá para iniciar um trabalho bacana. Tem Gustavo Cerbasi, que escreve muito bem sobre educação financeira também. Beleza? Então, vamos lá. Projeto Dívida Zero, criação da sua reserva de emergência. Primeiro, o que é reserva de emergência? Você tem que entender o seguinte, o que é que os especialistas falam aí? Se você é um autônomo, você trabalha de forma independente, você tem que pensar em no mínimo 12 meses. Alguns especialistas falam para quem é empregado, tem salário fixo, pense em 6 meses. Eu, particularmente, não recomendo ninguém pensar em 6 meses. Pensa todo mundo em 12 meses. Para mim, é o ideal. Quando você fizer a sua planilha lá de receita e fizer a sua planilha lá de despesas, você vai ter a sua despesa mensal. Beleza. Você pega essa despesa mensal, multiplica por 12. Você tem o seu valor anual. O que é esse valor anual? É o que você precisa para sobreviver, mantendo o seu padrão de vida hoje no ano. Esse valor é a sua reserva de emergência. Então, vamos lá traduzir em números. Vamos supor que você fez lá suas despesas mensais, você juntou tudo lá, aluguel, combustível, etc, deu R$2.000. Sua despesa, você precisa de R$2.000 para manter o seu padrão hoje. Beleza. Você multiplica isso por 12, vai dar o quê? R$24.000. Esses R$24.000 significa o quê? Isso é a sua reserva de emergência. Você tem que ter esse dinheiro guardado. Aonde, Ramírez? Num canto que você tenha difícil acesso. Como assim? Pode ser, por exemplo, uma poupança, não tem problema algum. Esquece rentabilidade, esse dinheiro não é para render, para lhe transformar numa pessoa ganhadora de dividendo, não é isso. Esse dinheiro não é para você aplicar para ganhar fundos imundos de dinheiro. Esse é o dinheiro para emergência. Então, esse dinheiro você vai colocar numa poupança, de preferência num banco diferente do que você utiliza no dia a dia, pode ser um banco digital, por exemplo. Você guarda esse dinheiro lá. Você só vai utilizar esse dinheiro em caso de emergência. Por isso o nome reserva de emergência. Você pode, no máximo, colocar ele num tesouro direto, que é muito simples você aplicar no tesouro direto, você consegue tesouro direto Selic, né, que você tem resgate imediato. Então, esses dois locais estão ótimos aí, ou numa poupança, num banco diferente. Qual é a grande diferença? A poupança você tem acesso a esse dinheiro em finais de semana, inclusive. Tesouro direto você não tem. Você tem que ponderar isso aí também, tá bom? Final de semana, feriado, você não consegue acessar o dinheiro que fica no tesouro direto, mesmo de liquidez diária, porque você só acessa quando o mercado está aberto. Beleza? Então, isso é sua reserva de emergência. Essa é a sua primeira meta em relação às suas finanças. Depois disso construído, você vai pensar em investimentos, tá bom? E tudo isso está relacionado ao seu tempo de vida também. Depende da sua idade, você tem que pensar em, quando for pensar em investimentos, aí vai ter vários outros assuntos que você precisa entender, né? Onde você vai se arriscar um pouco mais, um pouco menos, mas antes de qualquer coisa, antes de pensar em riscos de investimentos, dependendo da sua idade, dos seus objetivos,
reserva de emergência, dívida zero. Reserva de emergência, dívida zero. 12 meses do seu custo fixo mensal para manter o seu padrão de vida guardado num canto que você esteja protegido. Não deixa na mesma conta que você usa diariamente, porque você não vai conseguir ter o controle e vai findar usando para outros fins, tá bom? Então, você tem que utilizar esse dinheiro para caso você perca o emprego, essa reserva vai lhe manter por pelo menos um ano, se quebrou o carro, alguma reserva, algum problema de saúde, você tem a reserva para utilizar, algum reparo na casa, alguma oportunidade, você precisa comprar algo e consegue um desconto bom à vista, você vai lá e usa, depois você repõe a sua reserva, tá bom? Então, a grande perguntinha é, quando você vai construir a sua reserva? Me desafio aí agora, você, se você realmente estiver acompanhando, ou estiver vendo aqui a gravação, anota aí agora. Quando você vai estar com a sua reserva de emergência construída? Qual a sua meta para construir a sua reserva? Como é que você faz essa conta? Primeiro você calcula a sua reserva, como eu já falei, depois você estabelece o quanto você vai guardar por mês para poder chegar nesse valor. Aí você vai ter a ideia de quando você vai ter a sua reserva de emergência guardada. Então, por exemplo, se você precisa de R$ 24.000, né, por mês, ou melhor, R$ 24.000 para guardar, que é o valor da sua reserva. Você vai guardar R$ 1.000 por mês, você vai precisar de 24 meses. Se você vai guardar R$ 500 por mês, você vai precisar de 48 meses. R$ 250 por mês, o dobro. E assim vai. Então, você consegue calcular qual é o valor e qual é o tempo que você vai estar lá. E cuidado com esse processo para você não começar a guardar. Vamos lá, que você está no meio da sua reserva de emergência, aí aparecem, entre aspas, as velhas oportunidades, pegadinhas no mercado, pirâmides financeiras, atrações magníficas, rendimentos extraordinários, rendimentos fixos, bota aqui, que você tira aqui, e se você não tiver cuidado, você vai pegar esse dinheiro e vai colocar, e você vai perder e vai ter um prejuízo. Então, por isso que tudo que a gente falou no início da live, em termos de mentalidade, é fundamental, inclusive para você manter a sua reserva de emergência saudável e segura. Segura de quem? De você mesmo. Você é o principal vilão em relação a essa sua reserva de emergência, tá bom? Então, eu criei aqui um fluxozinho que você vai ver no material também, que diz o seguinte: se você fez a sua continha, você está com o seu resultado negativo, ou seja, você está gastando mais do que o que você ganha. O que é que você tem que fazer? Primeiro, você tem dois caminhos. Primeiro, você tem que aumentar a sua receita. Como é que eu aumento a sua receita? Renda extra, para ganhar mais do que o que você faz hoje. Qual a melhor renda extra? É a que você considerar importante e que você aplicar. Não importa, você pode vender um produto, você pode vender algo pela internet, você pode fazer um trabalho extra, hora extra, o que você achar que é importante, você vai lá e faz, e você obtém renda extra, tá bom? Segundo caminho, reduz custos, corta tudo. Custo é igual a cabelo e unha, tem que cortar todo mês. E aí você tem que fazer isso, por isso a importância do passo lá que eu falei sobre análise dos resultados. Passo 6, se eu não me engano, analise os seus resultados. Porque se você não analisar, você não sabe como reduzir custo, tá bom? Fez isso, mudou o resultado? Se a resposta é não, você precisa aumentar mais receita, diminuir custo. É sempre nesses dois aspectos, aumentar a receita e diminuir custo. Fez isso, o resultado aumentou? Sim. Beleza, melhorou agora. O que é que você tem que fazer? Hábito de poupar. Comece a guardar. Aonde? Numa poupança, num tesouro direto, aplicações seguras para que você crie a sua reserva de emergência. Construiu a sua reserva de emergência, né? E isso agora é o colchão que lhe dá fôlego para você começar a pensar em outras coisas. Em quê? Em construção de renda passiva através de investimentos. E isso vai ser um passo mais adiante. Depois de você construir a sua independência financeira através desse controle desses gastos, com o que for excedendo da sua reserva de emergência, você vai construir a sua liberdade através de aplicações, através de dividendos, de renda residual, e aí você vai se tornar um investidor e você vai adquirir uma aposentadoria sem depender do governo, sem depender do INSS, pensando no longo prazo. E aí, no final das contas, você alcança a paz e a liberdade, que é tudo aquilo que a gente procura. Mas, é como eu falo sempre, a liberdade, ela não é um direito, ela é uma conquista. E você tem que conquistar através de tudo que a gente falou aqui nessa live, sendo colocado em prática. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas foi isso que fez sentido para mim, foi o que eu fui aplicando ao longo da minha vida, tá bom? Uma frase bem interessante aqui de Flávio Augusto, ou melhor, de Augusto Cury, para a gente ir encerrando, ele diz o seguinte: você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável
ainda que seja um milionário, né? Vou repetir aqui. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra, né? Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Isso é extremamente relevante. As coisas, com certeza, as coisas mais importantes da vida não são compradas com dinheiro. Porém, o dinheiro compra tranquilidade. O dinheiro compra a sua saúde, né? Compra o seu conforto. Tudo isso é importante, né? O dinheiro, ele compra uma casa, mas não compra um lar, né? Isso é muito também dito aí por treinadores, né? O dinheiro compra coisas que são importantes, mas as coisas mais importantes não são compradas com dinheiro. Então, tudo se complementa quando você tem a mentalidade ajustada para que a finança seja uma servidora sua e não você um servo do dinheiro, né? Você não pode servir o dinheiro, mas o dinheiro ele tem que lhe servir. Só que ele vai lhe servir se você fizer todo esse processo de trabalhar bem, ganhar bem e saber controlar. Tem muita gente que ganha muito bem, mas gasta muito mal. E se gasta muito mal, vive muito mal. E aí não consegue nem conquistar as coisas que são mais importantes, porque não tem a mentalidade tranquila para isso. Começa a se sentir uma pessoa perturbada, mesmo tendo um bom resultado financeiro, né? Isso tudo precisa ser muito bem trabalhado, tá bom? Estar livre financeiramente é estar livre mentalmente das pressões externas e ter o controle para resolver os problemas mais rápidos. Também é extremamente importante. Para finalizar, outro aprendizado aqui do meu mentor, Wilton Mingotti, sobre finanças, entenda que quando você começar a cuidar do dinheiro, você terá mais dinheiro. Enquanto você não provar que sabe cuidar do dinheiro, você não vai ganhar mais do que consegue cuidar. Eu vou repetir isso aqui. Enquanto você não provar que sabe cuidar do dinheiro, você não vai ganhar mais do que consegue cuidar. Ou seja, o ato de cuidar do dinheiro é mais importante que a quantidade. A gente falou sobre isso lá no início, espero que você tenha anotado, tá bom? Então, encerrei aqui os slides. Quero agradecer aí a presença de todos vocês. Quem puder, siga aí nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube também tem um canal que eu vou colocar esses slides aqui, essa gravação que eu fiz, vou colocar lá no YouTube, depois você pode compartilhar com alguém aí que você acredita que precisa desse conteúdo, com alguém, amigo, alguma pessoa da família. Vou deixar esse material lá, tá bom? Segue aí nas redes sociais, mais uma vez, baixa lá o e-book, tá bom? Tanto sobre mudança de carreira, como o e-book sobre educação financeira que tá lá. Beleza? Vou deixar aqui 2 minutinhos ou 5 minutinhos para alguma pergunta. Obrigado aí pela atenção de todos. Vou só encerrar aqui a gravação que eu estava fazendo. Um grande abraço para quem está vendo aqui essa gravação. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você também. Beleza? Até mais e deixa